Vamos então dando sequência ao nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Nós vamos agora entrar no novo capítulo, o número 8, intitulado Evolução e Metabolismo. Nós vamos estudar alguns itens, os dois primeiros que nós temos aqui, suprimentos da vida e fases progressivas do metabolismo. Vamos lá. Esse é um tema bastante importante quando nós falamos em evolução da vida, porque da mesma forma que nós tratamos lá na parte da evolução e reprodução, em capítulos anteriores, em que nós vimos ali um modo como os seres vivos se reproduziam desde a origem, né? Passando ali por processos mais complexos, como é o caso das reproduções sexuadas, né? E agora nós vamos falar de metabolismo, e a importância de nós falarmos de metabolismo é exatamente ali a possibilidade dos seres se sustentarem através da alimentação, o processamento dos alimentos que são absorvidos, que são ingeridos, e o próprio desenvolvimento orgânico de cada ser. Então, André Luiz vai mostrar para nós nesse capítulo aqui, nesses diversos tópicos, como se deu esse desenvolvimento e qual foi a importância que ele teve para que nós, seres humanos, tivéssemos possibilidades de nos sustentarmos a partir, né, dos nutrientes, das vitaminas, de todos os elementos importantes para a nossa alimentação. E mais do que isso, para que nós nos desenvolvêssemos para chegar nessa condição. Como é que o nosso corpo físico chegou nessa condição atual? Como é que o nosso cérebro chegou nessa condição atual, permitindo que nós manifestássemos então as nossas ideias, manifestássemos a nossa inteligência como um todo, né? Então, por isso, muito importante para todos nós. Deixa eu ver aqui. Não sei, Angelina, eu não trabalho nessa parte, né, mas seria interessante conversar com o pessoal lá direitinho, né, para ver como é que funciona o trabalho agora nesse outro grupo. Né. É que os métodos vão mudando, né, e assim como nós evoluímos, os trabalhos também vão evoluindo. Então, por ser um ambiente mais público, né, como o YouTube, então ele acaba, né, tendo mais pessoas participando e tudo mais, mas faz parte ali do crescimento do trabalho, né? Chega uma hora que o pautalco acaba ficando limitado para muitas coisas, né? Mas nós estamos aqui, firmes e fortes ainda. Muito bem, vamos lá. Bom, capítulo 8 então, dizendo para nós aqui, evolução e metabolismo. Antes de nós começarmos, eu queria ler para vocês aqui um texto, um texto de biologia, que fala sobre essa parte do metabolismo, né, que seria ali uma pequena introdução que nós faremos, né, para entrar nesse assunto de uma forma mais profunda, mas assim a gente tem uma ideia mais abrangente e superficial desse tema, né? Então, metabolismo energético. Aqui é do site brasilescola.uol.com.br, aqui na seção de biologia, e diz assim: o metabolismo energético é o conjunto das várias reações químicas que ocorrem no organismo e possui como objetivo satisfazer a necessidade de energia do indivíduo. Podemos definir metabolismo como o conjunto das atividades metabólicas da célula relacionadas com a transformação da energia. A fotossíntese e a respiração são os processos mais importantes de transformação de energia dos seres vivos. Mas a fermentação e a quimiossíntese também são processos celulares desse tipo, importantes para alguns seres vivos. Então nós já vimos aqui fotossíntese, respiração, fermentação e quimiossíntese. São 4 processos diferentes que vão acompanhando os seres vivos no decorrer da sua evolução. Bom dia, Brás, bom dia, Vanessa.
Então, começando aqui, seres autótrofos e seres heterótrofos. Nós já estudamos sobre isso, né? Os autótrofos são aqueles seres que são capazes de produzir os próprios alimentos, enquanto que os heterótrofos dependem de outros seres para se alimentarem. Então diz assim para nós: todos os seres vivos gastam energia para manter suas diversas atividades celulares. E a fonte de energia mais importante para os seres vivos é a luz solar. Luz solar, água e gás carbônico são os ingredientes necessários para os seres clorofilados realizarem a fotossíntese e produzirem moléculas orgânicas, como a glicose. Esses seres, chamados autótrofos, que produzem o próprio alimento, servem de alimento a diversos outros, os heterótrofos, que não são capazes de produzir o próprio alimento. Quando se alimentam dos autótrofos, os seres heterótrofos introduzem em seus corpos a matéria orgânica, que é degradada dentro das moléculas, dentro das células, liberando a energia necessária para a execução das funções vitais. Então, uma definição aqui bastante simples, é através então dessa matéria orgânica absorvida que o nosso corpo processa esse material, provocando então essa degradação, para que nós possamos retirar ali todos os elementos para a produção de energia. Então, essa é a ideia básica que a gente tem. E ele continua dizendo: essa cadeia formada entre os seres vivos pode ser facilmente observada na natureza. Os vegetais servem de alimento para os animais herbívoros, que, por sua vez, servem de alimento para os animais carnívoros. Nessa sequência chamada de cadeia alimentar, nós já falamos sobre ela, né, em textos anteriores, ocorre a transferência de matéria e de energia para os seres vivos, pois, como diz a primeira lei da física da termodinâmica, nos processos físicos e químicos, a energia pode ser ganha ou perdida, transferindo-se de um sistema para outro, mas não pode ser criada nem destruída. Bom dia, Flávio. Reações de síntese e degradação. Vamos lá, que essa parte aqui também é importante para a gente poder ver o que André Luiz vai trazer para nós depois. Vamos lá. Geralmente as reações metabólicas são classificadas em dois tipos: as reações de síntese e as reações de degradação. Nas reações de síntese, as moléculas mais simples são unidas para formar outras de maior complexidade, como ocorre com a união de aminoácidos para formar as proteínas. Já nas reações de degradação, ocorre o contrário. As moléculas mais complexas são quebradas, transformando-se em moléculas mais simples, como ocorre na quebra do glicogênio em glicose. Todas as reações de síntese, por meio das quais os organismos vivos constroem as complexas moléculas orgânicas que formam o seu corpo, são chamadas de anabolismo, e as reações de degradação de moléculas constituem o catabolismo. Dessa forma, podemos concluir que é pelas reações anabólicas que o ser vivo constrói seu corpo e é pelas reações catabólicas que os seres vivos conseguem a matéria-prima e a energia necessárias à vida. Então, esse texto bem simples, mas só para a gente ter uma ideia do que são, só para a gente lembrar, né, o que são os seres autótrofos, o que são os seres heterótrofos, quais são esses processos que nós vimos aqui então, né, de reações de síntese, reações de degradação, falando aqui sobre os diversos processos que produzem energia para o nosso organismo. Lembrando também aqui que nós temos, né, do metabolismo nós temos 4 tipos de processos, né? Nós temos então a fotossíntese e a respiração. A fotossíntese é a produção de proteínas e de glicose, no caso, né? Através da luz. É um processo que acontece em plantas e seres microscópicos. Nós temos a respiração, que são os dois, então, os mais importantes. Mas nós temos também a fermentação, que é um outro, e a quimiossíntese, que é um outro processo para a produção de elementos químicos, né?
para a construção de elementos químicos. Então vamos aqui agora para ver o que André Luiz coloca para nós a respeito desse tema. Então ele diz assim: suprimentos da vida. Observamos a chegada dos princípios inteligentes no mundo e sua respectiva expansão, assim como um exército que, para atender às próprias necessidades, organiza de início a precisa cobertura de suprimentos. Então ele faz aqui uma analogia, né, como um exército que vai cumprir a sua missão. Antes de ir para o campo de batalha, há a necessidade de você preparar todos os suprimentos para a manutenção, para a sustentação das tropas. Então é o caso, por exemplo, de medicamentos, de alimentação, de vestuário, de munição, equipamentos diversos. Então, antes de qualquer tipo de atividade em campo, há a necessidade desse trabalho prévio. O que André Luiz traz para nós aqui numa comparação mostra que antes mesmo da chegada dos seres vivos, principalmente os seres vivos mais complexos, houve a necessidade também da preparação. Porque já que nós precisamos dessa energia para a nossa sustentação, qual vai ser a fonte dessa energia? De que modo que ela vai surgir? E mais do que isso, de que modo que nós vamos processar essas fontes para transformá-la em energia para a nossa sustentação, para a nossa reprodução, para o nosso desenvolvimento. Por isso então é colocado para nós, né, que organiza de início a precisa cobertura de suprimentos. Então ele coloca, primeiro, as bactérias lavrando o solo para que as plantas proliferassem, criando a atmosfera adequada ao reino animal. Então primeiro vieram as bactérias. Aqui eu separei também um texto pequeno, mas é bem interessante, para mostrar para nós essa ideia de como aconteceu tudo no início. Então nós começamos assim, né? Aqui é do site Só Biologia. Então os moneras, né, os seres unicelulares, então eles são encontrados nos mais variados ambientes e em condições que se julgam desfavoráveis à manifestação de qualquer tipo de vida, como temperaturas muito altas, por exemplo, essas moneras são capazes de se manter. As cianobactérias são encontradas em solos úmidos, recobrindo rochas e troncos de árvores e na água doce ou salgada. Também podem ser encontradas vivendo no corpo de animais. No nosso intestino, por exemplo, existem bactérias que produzem vitaminas do complexo B. O uso de antibióticos pode provocar a alteração nessa flora intestinal, causando diarreia. Este é mais um motivo porque esses medicamentos só devem ser usados com indicação médica, né? Então aqui vem um parêntese, só um fica a dica aqui do site, né? Coloca para nós aqui que as bactérias, que as moneras, então, elas podem ser autótrofas ou heterótrofas, obtendo nutriente pela decomposição de matéria orgânica. Então, um exemplo de matéria heterótrofas são as que se nutrem vivendo associadas a outros seres vivos, como as que digerem celulose no estômago de ruminantes, por exemplo, o do boi e o do carneiro. Aqui é só uma informação de biologia, mas se nós começarmos então a trazer essa informação para o nosso universo de estudo, daquilo que André Luiz está colocando para nós, imaginarmos, por exemplo, que a evolução de um sistema digestório, trazendo para nós também todo o processo metabólico, fez com que não apenas se desenvolvesse na sua anatomia, mas também nesse compartilhamento de atividades, né, no caso de mutualismo, que a gente chama, para fazer com que outros seres favoreçam a digestão de alimentos que vão favorecer aqueles seres que as abrigam. Então nós vemos assim que se inicialmente acontecia uma única célula que se alimentava por um processo bem simples, nós encontramos então, no caso dos mamíferos, por exemplo, todo esse processo extremamente complexo que envolve anatomia, envolve morfologia e envolve metabolismo. Então, e tudo isso surgiu lá no começo, há 2,5 bilhões de anos, com as primeiras células se sustentando através desse processo de metabolismo bem simples. Ele continua dizendo para nós: as cianobactérias são autótrofas, ou seja, elas fazem fotossíntese.
E aí a gente vai lembrar também, né, que para fazer fotossíntese, essas cianobactérias que viviam nas águas precisavam viver na superfície para poder ali captar a luz solar. Do contrário, elas não conseguiriam fazer isso. Então a gente vê os primeiros seres surgindo, que continua para nós ainda sendo um mistério, né? Nós lembramos que nós temos três ideias diferentes, né? Então a primeira ideia é a criacionista, que é aquela que geralmente vem, né, com a ideia de uma criação divina. Nós chamamos de Deus por causa da nossa cultura ocidental, mas nós poderíamos falar de deuses que criaram a vida através de outras culturas, através de outras mitologias. Mas de qualquer forma nós temos divindades que criaram a vida, né, a partir ali de situações específicas para cada cultura. Nós temos ali a panspermia, que é aquela ideia de vida que vem através de meteoros, né, que chegando aqui no nosso planeta como meteoritos, trazem então essas vidas que acabam depois se desenvolvendo aqui em nossas águas. Então essa é uma teoria recente, que vem sendo desenvolvida, né, até pouco tempo. Ela era motivo de piada, né, dizendo que imaginar que vida de outro planeta vindo para cá seria algo impossível, até que começaram algumas pesquisas e perceberam dentro de um meteorito talvez aquele que seja o organismo mais velho que existe no nosso planeta, segundo pesquisas que fizeram. Então essa é a segunda teoria. E a terceira teoria é da geração espontânea, quando nós tivemos então as primeiras proteínas sendo criadas num ambiente que trazia clima, temperatura, os componentes próprios, né, para que começassem a formar as primeiras cadeias de proteína e dessas cadeias de proteína se transformassem em seres vivos. Porque a gente lembra que uma cadeia de proteína não é um ser vivo, ela se torna um ser vivo, né? O próprio vírus, como nós conversamos anteriormente, ele está naquela briga, né? Se tem cientistas que concordam que ele é um ser vivo e tem cientistas que dizem que ele não é um ser vivo pelo fato dele não ter a capacidade de metabolizar os alimentos, porque eles simplesmente se infiltram em células e se reproduzem dentro delas através da modificação do código que elas têm, né? Mas de qualquer forma nós temos então essas três teorias que falam sobre a origem da vida. Mas mesmo assim, surgindo essa vida, nós percebemos que houve a necessidade então dessas primeiras moneras começarem a processar o seu próprio alimento como autótrofas através da luminosidade do Sol. Daí então a ideia, né, de que o Sol é a fonte de energia, a fonte de vida no nosso planeta. Porque os primeiros seres precisavam não apenas do calor, porque nós pensamos no Sol, na verdade, como sendo um astro que aquece para que a gente não congele. Essa é a visão mais simplificada que nós temos. Nós precisamos do Sol, mas se por acaso não tivesse o Sol, nós voltaríamos ali para uma era glacial, com gelo, todo mundo morreria congelado. Mas nós nos esquecemos que a esmagadora maioria dos seres vivos produzem alimento e também produzem oxigênio através da fotossíntese. Ou seja, sem o Sol, nós não teríamos o desenvolvimento desses seres e, consequentemente, a produção de oxigênio. Essa, inclusive, é uma das teorias apresentadas para a extinção dos dinossauros. Veio ali um grande cometa que acertou ali na península de Yucatán, ali perto do México, né? E aí então essa grande explosão fez com que vários vulcões entrassem em erupção, lançassem uma grande quantidade de fumaça, né, não apenas tóxicas, mas fumaças que também acabavam ali tampando a luz solar, fazendo com que esses seres acabassem morrendo. Consequentemente, dentro da cadeia alimentar, nós causaríamos ali aquele grande desequilíbrio. E esses grandes seres vivos desapareceram. São teorias, mas nós vemos então a lógica, a ideia que mostra para nós a importância do Sol, não apenas para embelezar ou para aquecer o nosso planeta, mas exatamente para fazer com que esses seres menores, assim como as plantas, né, que povoam o nosso planeta em todos os cantos e nós precisamos dessas plantas, dependem também da luz solar. Então é importante a gente pensar dessa forma. Mas eu estava lendo para vocês aqui, como no trecho que a gente colocava, as cianobactérias são autótrofas, ou seja, elas fazem fotossíntese. Além da clorofila,
que é um pigmento de cor verde, a cianobactéria pode conter pigmentos de outras cores em sua célula e por isso apresentar diferentes colorações. E aqui então a parte que eu queria trazer para vocês relacionada com André Luiz. Bactérias e leguminosas. Algumas espécies do gênero Rhizobium são capazes de captar o nitrogênio do ar. Elas liberam no solo sais como nitratos, que são ricos em nitrogênio e podem ser aproveitados pelas plantas, absorvidos e aproveitados pelas plantas. O nitrogênio é um dos elementos componentes das proteínas. Então nós vemos que o nitrogênio existe na nossa atmosfera, mas a planta não é capaz de absorver. Mas essas bactérias que captam o nitrogênio transformam em nitrato. Então as raízes começam então a absorver essas substâncias. E a partir do momento em que elas são absorvidas, transformam em proteínas. E são essas proteínas que vão alimentar os herbívoros, que por sua vez vão alimentar os carnívoros. Tudo começa então com simples bactérias. Então foi isso que André Luiz colocou para nós aqui. Lendo de novo o trechinho que ele apresentou, ele colocou assim: primeiro, as bactérias lavrando o solo para que as plantas proliferassem. Então foi exatamente essa ideia que eu trouxe para vocês. Por isso que eu quis pegar, né, esse trecho de um site especializado para mostrar para nós a importância desses micro-organismos. E depois ele coloca, criando a atmosfera adequada ao reino animal. Porque esse reino animal, então, será, dentro da cadeia alimentar, o consumidor dessas plantas que são ali, né, no caso os herbívoros, são os seres primários dessa cadeia. Bom dia, Sandra. Depois das plantas, aparecem os animais, gerando recursos orgânicos para que o instinto pudesse expandir-se no rumo da inteligência. E aí já entra então uma parte aqui bem interessante e é uma parte também bastante polêmica. Depois das plantas aparecem os animais. Então os animais começam a se alimentar dessas plantas, aqueles que são herbívoros, absorvendo delas os nutrientes para que eles pudessem se sustentar. Mas alguns estudos são apresentados e não são unânimes, ali no caso da concordância, né, por outros cientistas, mostrando que se não fosse a proteína animal que os homens primitivos absorvessem, tivessem absorvido, nós não teríamos o nosso sistema nervoso central tão desenvolvido como nós temos hoje. Portanto, um cérebro subdesenvolvido, como acontecia nos hominídeos do passado, antes do ser humano chegar, dentro da sua espécie, né, do chamado, né, do conhecido Homo sapiens sapiens, dito duas vezes para mostrar exatamente a espécie humana, mas os primeiros hominídeos que eles foram estudados mostravam um crânio muito pequeno, um espaço para o cérebro também bastante reduzido. Isso mostra que um cérebro reduzido tem uma capacidade intelectual limitada. E aí então foi através da absorção dessa proteína animal que fez com que o nosso sistema nervoso se desenvolvesse. Isso pensando há milhões de anos no passado. Agora, quando nós trazemos para a atualidade, nós entramos no debate se é vegano, se é vegetariano, se é carnívoro, qual a importância da alimentação animal para todos nós, se matar animal para consumo nosso é necessário, não é necessário, de que forma que nós vamos trabalhar com isso hoje. Mas mostra para nós, então, a importância, algumas pesquisas falam sobre isso, dessa importância dessa proteína animal para o nosso desenvolvimento. Do contrário, nós seríamos seres subdesenvolvidos intelectualmente. Então foi essa grande força proteica que impulsionou o desenvolvimento do nosso organismo. E a gente lembra que o espírito, um princípio inteligente desenvolvido, ele precisa, para que ele possa se manifestar num ambiente terreno como o nosso, de um organismo compatível com a sua inteligência. Do contrário, ele ficará limitado. Então, portanto, o corpo físico adequado ao princípio inteligente, já desenvolvido, vai fazer com que ele manifeste suas emoções, sua inteligência, seus sentimentos, exatamente ali a manifestação dos seus elementos espirituais mais importantes. Os seus valores, a sua conexão com a sabedoria divina, enfim.
Então mostra que esse desenvolvimento foi necessário. Por isso André Luiz coloca para nós mais uma vez aqui: depois das plantas aparecem os animais, gerando recursos orgânicos para que o instinto pudesse expandir-se no rumo da inteligência. Essa expansão, então, através desses recursos orgânicos, fez com que o instinto seguisse o rumo da inteligência. E, em seguida, ao animal, surge o homem, plasmando valores definitivos da inteligência para que a humanidade se concretize a caminho da angelitude. Eis aí, então, todo o ciclo que André Luiz traz nesse primeiro tópico para nós, falando sobre suprimentos da vida, como tudo começou para chegar até onde nós estamos agora. Então não basta apenas nós analisarmos assim que o homem surgiu do nada, os animais surgiram do nada. Nós vimos então um longo processo que foi acompanhando o desenvolvimento dos seres vivos para chegarmos onde nós estamos agora. Então a força bruta é melhor para nós, né? A gente lembra, né, Mahal, que o homem primitivo, ele dependia dessa força bruta porque era parte do seu instinto. Hoje, porém, dentro desse debate que eu comentei com vocês, que existe entre veganos, entre vegetarianos, entre carnívoros e a própria medicina, né, a própria ciência de um modo geral, vai desenvolvendo métodos para que nós possamos suprir outras fontes de energia. Nós estamos passando por esse processo de modificação. Nós temos ali alimentos muito mais nutritivos, nós temos fontes de nutrientes que são alternativas, né? Então, mas a gente não pode colocar isso como sendo uma unanimidade no mundo todo. Porque é muito fácil nós falarmos de uma grande cidade que você vai ali num supermercado, você vai ali numa loja de suplementos alimentares e você compra um potinho de alguma coisa, quando você faz uma comparação com quem vive na África, por exemplo, que depende de pastoreio. Né? Então, assim, tudo vai acontecendo gradualmente, essa mudança de comportamento vai acompanhando também não apenas a evolução da inteligência, mas o próprio desenvolvimento dos valores, para que nós vamos então aplicando isso, né, na mudança do nosso modo de viver. Então tudo vai respeitando o tempo de desenvolvimento, o tempo de evolução. As coisas, a gente lembra, né, mais uma vez, usando ali Louis Pasteur, né, que a natureza não dá saltos. Né? Então tudo vai acontecendo gradualmente. Seguindo aqui para nós, fases progressivas do metabolismo. Em todos os reinos da natureza, o elemento espiritual aprende a nutrir-se e preservar-se. Então é interessante André Luiz usar essa expressão, elemento espiritual, que ele já chamou de princípio espiritual, ou seja, aquele ser vivo. Quando nós colocamos em ser vivo, nós já entendemos que existe ali um elemento espiritual, porque compreendendo agora a essência espiritual de cada criatura, nós, estudantes do Espiritismo, né, da doutrina espírita, já entendemos que qualquer ser vivo traz ali um princípio, por mais primitivo que ele seja, e a gente pode dizer assim, né, que através dos nossos estudos, nós vamos vendo, descendo nos reinos inferiores da criação, vendo todos os seres vivos, até que chega um momento que para nós já não é possível mais vislumbrar qualquer tipo de princípio espiritual. Porque nós acreditamos, né, que o princípio espiritual surge numa determinada fase de evolução dos seres vivos. Mas a partir dali não tem. Então, como eu falei para vocês, nós demoramos muito tempo, nós seres humanos, né, através de nossas crenças, através de nossa espiritualidade, demoramos muito tempo para reconhecer nos animais, por exemplo, um princípio inteligente. E um princípio espiritual. Não apenas um princípio inteligente, mas um princípio espiritual. Que os animais não têm alma. Eu até comentei com vocês isso quando, né, há poucos anos até, mas quando o Papa Francisco orientou um garoto que lamentava a morte do cãozinho. E aí então o Papa disse para ele não se preocupar, que o cãozinho seria acolhido nos céus. E isso foi uma expressão bastante simples, mas que despertou
dentro do ambiente católico em especial, né, porque quem falava ali era o líder daquela filosofia, comentava exatamente que o espírito do cachorro vai para o céu. Ou seja, se até pouco tempo os animais não tinham alma, e agora aquele animal que morreu, a alma dele foi para o céu, nós vimos ali um comentário bastante ingênuo, e apenas ali para consolar um garoto, mas que mexe com as bases de uma filosofia. Então nós começamos a observar esse entendimento do princípio inteligente nos reinos inferiores. Para nós espíritas, isso já é objeto de estudo para todos nós. Já estudamos, né, sobre a morte dos animais, vimos no livro dos Espíritos, em especial lá nos 3 reinos, que fala, né, sobre a reencarnação dos animais, aquele princípio dos animais e tudo mais, mas a gente fica limitado nisso, porque a gente vai descendo, né? Na verdade, a doutrina espírita já fala, né, Mahal, que a alma e o espírito, os dois são a mesma coisa, né? A única diferença em termos de aplicação, Kardec comenta na introdução do Livro dos Espíritos, que a alma nada mais é do que o espírito encarnado. Apenas essa diferença. Mas a alma, o animal, ele coloca, a alma, o espírito, ele traz essa diferença dizendo apenas que quando ele fala em alma, ele fala de alguém que está encarnado. Quando ele fala de espírito, ele fala de alguém que está desencarnado. Então, na verdade, os dois são a mesma coisa. Então, quando nós chegamos num cão, por exemplo, num cão num cão de grande porte, aí nós podemos dizer, esse cão tem uma alma, ou alguma coisa que se parece com alma, né? Porque até nisso os espíritos apresentaram ali uma dúvida não, né? Uma indefinição para o que é alma exatamente e o que é a alma do animal. Os dois, claro, né, em termos de evolução são diferentes, mas em termos de princípios, os dois são princípios espirituais. Então ali faltou, na verdade, faltou um vocábulo adequado para tratar exatamente desse espírito animal. Mas muito bem, se um animal de grande porte ele tem essa alma animal, vamos chamar assim de alma animal, que fica mais fácil, se nós pegarmos um animal de pequeno porte, um hamster, por exemplo, esse hamster, ele tem esse princípio inteligente? E aí então, se um maior tem, esse menor tem. Muito bem, nós chegamos no hamster. Vamos agora então passar para um gafanhoto. O gafanhoto tem um princípio inteligente? Ou um princípio espiritual? Porque se o cavalo tem, o cão tem, nós passamos para o hamster, que também deve ter alguma coisa. O gafanhoto também deve ter alguma coisa. Afinal, ele tem ali os seus instintos, ele vive, ele se alimenta, ele se reproduz, ele é um ser vivo. Do gafanhoto, nós passamos então para um pernilongo, que é menor ainda. Ele existe um princípio inteligente ali? Ou um princípio espiritual? Certamente que sim. Aí nós vamos descendo mais ainda, saindo do princípio espiritual do pernilongo, nós vamos então para uma pulga, depois vamos para uma bactéria, e assim a gente vai diminuindo, e a pergunta é, qual é exatamente ali o momento em que não existe um princípio inteligente num ser vivo, ou não existe um princípio espiritual? Então para nós é uma dúvida, né? Nós consideramos isso como sendo parte de uma realidade, dizendo que todos os seres vivos têm princípios inteligentes, mas aí nós entramos numa planta, numa árvore, por exemplo. Qual é exatamente a essência que ela tem ali? Porque aí nós vamos colocar que ela tem ali um princípio vital. Certo, tem um princípio vital. Mas existe algo além desse princípio vital apenas? Eis aí a grande questão. Dudu colocou, né? Será que um dia o homem passará a nutrir menos e se alimentar de forma que o corpo, que já se acostuma sem a carne, movimentando, né, a veganice, o prana, e mostrando que o futuro do ser terreno será comer pouco e viver bem? A mutação espiritual, diria eu, né? Sim, é uma possibilidade, né? Porque, na verdade, possibilidade não, é um objetivo. Porque a partir do momento em que nós vamos aprendendo a lidar com o nosso corpo, pelo fato de nós ali não viver de luz, Brás, mas viver realmente de nutrientes. Isso é uma fantasia. Né? Viver de luz é uma fantasia, porque o nosso organismo, sendo esse organismo biológico, ele depende desses nutrientes para se manter.
Então quem vai viver de luz, na verdade, são os espíritos, né, que são já imateriais. Então nós precisamos desses nutrientes. Eis aí o detalhe, né? Mas com o passar do tempo a gente vai evoluindo e mudando os nossos hábitos, porque através da nossa inteligência nós vamos então encontrando novas fontes, fontes artificiais, não naturais. Nós seremos capazes de produzir em laboratório os nutrientes necessários para suprir essas fontes de alimentação, que nós não precisemos mais sacrificar, por exemplo, os animais. Então, quer dizer, é uma questão de desenvolvimento, de evolução, né? O Mahal colocou ali, me pergunto quando começa a inteligência, né? Esse é um outro detalhe também, Mahal, porque quando nós estudamos no Livro dos Espíritos, eles falam para nós a diferença entre instinto e inteligência. E eles dizem para nós que o instinto é uma espécie de inteligência. Então, na verdade, a gente também trabalha dessa forma, tentando fazer ali uma engenharia reversa, né? A gente sai do ser inteligente e vai tentando encontrar o início de tudo isso. Então, o instinto, que é um tipo de inteligência, observem que os espíritos disseram instinto é uma palavra, inteligência é outra palavra. A distância entre uma palavra e outra tem tantas variedades nesse processo evolutivo, mas nós não temos palavras para definir. Eis aí o grande problema, faltam para nós elementos, argumentos para podermos ali definir exatamente em que momento, em que estágio aquele princípio se encontra. Porque da mesma forma que os animais têm inteligência, eles também têm sentimentos, eles são, portanto, sencientes. Eles são capazes de manifestar ali comportamentos emocionais, né? Basta ali para quem assiste a documentários ou tem animais de estimação, que isso já é claro e notório. Só que o detalhe é, nós não somos capazes de mensurar o grau de evolução desses seres, porque a nossa posição de seres encarnados limita muito a nossa capacidade de compreensão. Agora, no plano espiritual, estando desencarnado e fazendo parte desse ambiente de estudos, em que você é capaz de analisar essas coletividades, a evolução desses seres, nesses processos de encarnação e desencarnação, aí a gente começa a ter ali uma ideia um pouco mais clara. Mas para nós, agora, a nossa condição, é muito difícil nós pensarmos assim. Mas sabemos que existe com toda certeza, né? Porque o fato de um simples inseto reagir instintivamente, por exemplo, em busca de alimento, preservação da sua própria vida, quando você ameaça uma mosca, ela foge de você. Quando você vê uma formiga, por exemplo, que prefere caminhar na sombra do que no sol, esse instinto que esses insetos possuem é algo. O problema é nós darmos a definição desse nome. Porque se nós utilizamos que o homem é inteligente, o inseto não pode ser inteligente, porque eles estão em grau de evolução diferente. Qual é o nome que nós daríamos então para esses insetos? Se para um cão nós damos um instinto, para o inseto não pode ser instinto também, porque senão ele seria tão evoluído quanto um cão. Então nós acabamos tropeçando na falta de palavras e na falta de definições para essas situações. Mas que nós sabemos que existe algo, certamente existe. O Flávio colocou em cima, um dia teremos, né, os sintetizadores de alimentos, né, tal como Jornada nas Estrelas. Sim, né, nós teremos hoje alimentação, né, muitas vezes em pílulas, em comprimidos, em suplementos que você mistura num pouco d'água e toma. Né, nos filmes de ficção científica mostra que eles comem um mingau, e esse mingau ele tem ali todos os nutrientes necessários para a manutenção do corpo. Você não precisa comer mais nada. Então é até uma coisa meio curiosa, engraçada, né, se é esse o futuro que a gente vai alcançar. Né? No caso da NASA é a mesma coisa, eles fazem, né, aqueles produtos que são embalados a vácuo, que são como se fossem aquelas papinhas de neném, né? Que a gente comprava no mercado, né? E agora você tem tabletes, a gente tem vários outros tipos, só que isso acaba sendo, por enquanto, uma exceção. Porque isso, né, como é um produto de alta tecnologia e é utilizada para fins específicos, então nós, de um modo geral, continuamos ainda usando essas fontes naturais de alimentação.
Mas no futuro, quem sabe, como é que será que vai ser daqui a 100 anos, daqui a 200 anos? Porque a gente tem que colocar uma ideia de séculos, né? Não basta a gente dizer daqui 10, 20 anos. Daqui 10, 20 anos, o máximo que a gente conseguiu fazer foi mudar o tempero das coisas que a gente come, né? Porque as coisas continuarão sendo as mesmas. Mas daqui a 200 anos, por exemplo, quando os nossos valores modificarem, em que a nossa relação com o mundo animal se transformar, com o nosso planeta de um modo geral, não apenas o animal, né? Porque a gente vê ali várias consequências disso, né? Desmatamento, matança, fome, má distribuição de riquezas. Então nós temos várias situações que vão trazendo para nós o sofrimento. Mas a gente lembra, né, que no Livro dos Espíritos nós temos não apenas a lei do progresso, mas a lei de destruição. São duas leis que mostram para nós que nós somos impulsionados por amor ou pela dor para a evolução. E no caso dessa parte da alimentação, da nossa produção de alimentos, nós também somos impulsionados a isso. Agora nós temos que aguardar para ver exatamente de que forma que nós vamos evoluir, né? Tudo isso, né, Flávio? Então tudo isso vai surgindo, né? O vírus como consequência, segundo as pesquisas que foram feitas, né, do modo inadequado e desequilibrado com que o homem se relaciona com a natureza, se alimentando sem qualquer tipo de cuidado sanitário, através ali de animais silvestres, gerando todos esses problemas que nós estamos vendo, né? Então, tudo isso é parte desse aprendizado, né? Vamos ver como é que vai ser em breve. Seguindo aqui, vamos lá. Fases progressivas do metabolismo. Interessante, né? Como um assunto vai puxando o outro, e se a gente deixar, a gente começa ali a divagar sobre tantas coisas que são importantes, né? Mas a gente acaba fugindo do nosso tema aqui. Vamos lá. Então, como eu coloquei para vocês, né? Em todos os reinos da natureza, o elemento espiritual aprende a nutrir-se e preservar-se. Por milhares de séculos, repete as operações da fotossíntese ou assimilação clorofiliana no Império Verde, pela qual consome energia luminosa e elabora matérias orgânicas, desprendendo o oxigênio indispensável à constituição do ar atmosférico, e recapitula as operações da quimiossíntese em formas autótrofas, como sejam certas classes de bactérias que se utilizam de energia química para viver, através da oxidação de compostos minerais. Então, é interessante, né? As bactérias que produzem essa energia através da oxidação de compostos minerais. E aí o nosso corpo também, né? Nós vemos ali que a quantidade de minerais que existem no nosso corpo mostra que inicialmente as bactérias se alimentavam desses minérios. Então procuravam, né, encontrar essa fonte de energia e fazendo esse processo, né, de quimiossíntese, produzindo elementos químicos através da transformação, tendo como fonte exatamente esses minerais. Então, se esses primeiros seres utilizavam esses minerais, o ferro, por exemplo, né, que é um deles, e tantos outros minerais que nós vamos absorvendo, que nós temos no nosso corpo, então, se no início esses seres dependiam desses minerais, não seria diferente que seres orgânicos mais desenvolvidos, mas que evoluíram a partir deles, também tivessem esses mesmos minerais como composição. E ele continua: gradativamente, no domínio vegetal, assimila os mecanismos mais íntimos da respiração, absorvendo o oxigênio e eliminando o gás carbônico pelos estômatos e pneumatódios, cutícula e lenticelas, de modo a conduzir o oxigênio sobre as matérias orgânicas para a formação dos produtos de desassimilação e projeção de energia. Então, as plantas, né, nesse processo de absorção de gases, liberação de gases, nós vemos ali essas células das plantas fazendo esse mesmo processo. Então ela começa a absorver o oxigênio juntamente com a glicose, faz aquela combustão para gerar essa energia.
a planta faz um processo contrário. Ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio. Exatamente porque existe uma reação química nesse processo de fotossíntese em que a combinação desses elementos químicos fazem com que o oxigênio seja liberado. E é então por isso que nós colocamos, né, a ideia de que as florestas são o pulmão do mundo. Esse é um ditado que nós temos hoje, né, bastante em voga, né, pelo fato de nós estarmos preocupados com o meio ambiente, combatendo ali todas as degradações que acontecem, né? Então, se as florestas são o pulmão do mundo, mas por que isso tudo? Aí nós vamos entender que é simplesmente uma consequência de um processo metabólico, de um processo digestivo, entre aspas, que elas vivenciam, tendo como fonte ali não apenas os nutrientes que são absorvidos pelas raízes, mas como o próprio processo que, interagindo com, no caso da luz, interagindo com a clorofila, faz com que essa fotossíntese, a palavra síntese vem de transformação, foto vem de luz. Então é a luz que provoca essa transformação. Como consequência, o oxigênio então começa a surgir. E aí então a gente lembra, né, que o nosso planeta ele era irrespirável no começo da sua formação. Eram gases daqueles mais tóxicos, mais venenosos que tinham na nossa atmosfera. Pelo fato de nós termos ainda, né, tudo incandescente, né, a matéria, as rochas no caso, né, incandescentes, soltando todos aqueles gases e tudo mais. E de repente começou a esfriar, a água começou a se condensar, né, o H2O começou ali a sofrer uma combinação com os gases da atmosfera, e aí então as plantas, no caso as bactérias inicialmente, né, começavam então através desse processo de alimentação delas, esse processo metabólico, a produzir oxigênio. E a gente pensa, né, o nosso planeta inteiro cheio de oxigênio. Dá para a gente ter uma ideia da quantidade de micro-organismos, né, que trabalharam para fazer com que tudo isso acontecesse e continua acontecendo também. E aí depois, gradualmente, através desse impulso, como André Luiz coloca, né, dos arquitetos espirituais, dos engenheiros espirituais, começam então a surgir outros seres mais complexos, contribuindo ainda, né, com essa mudança nas características do nosso planeta, para que surgissem outras vidas, ou seja, para que chegassem então até nós, passando por todos os demais reinos da natureza. Será que existe outro planeta onde as pessoas não se alimentam mais de outros? Mahal, a gente não pode dizer que se alimenta ou não se alimenta. Se nós pensarmos que o princípio inteligente ele evolui passando pelos estados mais primitivos para chegar depois nos estados mais avançados, a gente tem que pensar que o estágio primitivo é único para todos. Nós temos que pensar dessa forma. E aí então o modo como eles evoluem, provavelmente também deixando ali, dando vazão aos seus instintos, lembrando que o espírito evolui desenvolvendo o seu instinto, desenvolvendo sua inteligência, desenvolvendo seus sentimentos. Todas as criaturas, conforme os espíritos dizem para nós, passam por esse processo. Então não dá para a gente anular que o espírito seja embrutecido no início do seu desenvolvimento, que ele dê vazão ao seu instinto. Então, se há necessidade de um desenvolvimento orgânico para que o espírito possa se manifestar, a pergunta é como esse organismo se manifesta. No nosso caso, né, a nossa estrutura biológica tem essa característica, né, de nós dependermos de alimentação, né, de alimentação animal, alimentação vegetal, para que o nosso organismo se desenvolva. Como nós colocamos também, né, abrindo aquele parêntese, no futuro pode ser que nós encontremos novas fontes desses nutrientes, de uma forma sintetizada, de uma forma artificial. Mas, por enquanto, isso faz parte do nosso planeta. Agora, em outros mundos, a pergunta é qual é a estrutura orgânica que eles têm? Será que eles têm a mesma... o organismo tem células? Essas células precisam de nutrientes? O mundo que eles habitam são mundos em que a vida nessas condições biológicas que nós temos hoje podem também existir? Porque a gente lembra, né, quando se fazem ali pesquisas de exobiologia, que é o estudo da vida fora do nosso planeta, os cientistas procuram vida biológica,
Então qual é ali o foco dessa pesquisa? Lugares onde tem água. Então eles pesquisam, por exemplo, né, luas que existem aqui no nosso sistema solar, Marte, por exemplo, para saber se houve vida em Marte. Qual é a pesquisa que eles têm? Saber se tem ali leitos, né, se os desenhos que são observados através dos nossos telescópios, se aqueles desenhos mostram que houve ali rios, por exemplo. Se esses rios existiram, é possível que vida biológica tenha existido também. Então a grande pergunta é, onde tem água? É por isso que os nossos pesquisadores procuram essa fonte. Exatamente porque a nossa origem também foi uma origem em ambiente aquoso. Agora, se em outros ambientes existem outras estruturas orgânicas, aí nós não sabemos. E se existir, passaram pelo mesmo processo de evolução dos princípios espirituais. Saíram do estágio primitivo, passaram por essa fase de transição, para chegar depois na fase mais evoluída, onde o espírito, nessa condição que nós estamos hoje, não mais falando de corpo físico, mas falando de espírito, né? Que esses espíritos, então, chegaram. Eles não nasceram prontos, eles passaram pelas fileiras mais primitivas, né? Deixa eu ver, o Dudu colocou, né, eu já acho que não, né? Se um planeta igual ao nosso convive com isso, outro planeta acima, mas nesse caso já está acima, né, Dudu? A pergunta foi feita, né? Se existem planetas onde pessoas se alimentam. Então nós pensamos em planetas na condição primitiva como a nossa. Se nós falarmos de planetas mais evoluídos, certamente nós vamos encontrar uma estrutura física diferente, valores mais desenvolvidos, né? Os espíritos não necessitam mais dessa mesma fonte de alimentação pelo fato de não terem o mesmo corpo físico que o nosso. Então, certamente que sim, se nós falarmos de mundos superiores. Agora, se nós falarmos de mundos primitivos e mundos de provas e expiações, são mundos materiais, né? São mundos muito materializados. Como eles vivem lá, a gente vive ainda no campo da especulação, né? Algumas informações que vão sendo trazidas para nós, mas informações que não podem ser comprovadas, que ficam só a título de informação e tudo mais. E aí então é aquela ideia do quem viver verá, né? O Brás colocou, né, Ramatiz disse que a vida em Marte é tão rarefeita, né, do que o ar que respiramos, né? Mas aí a gente entra naquele conflito, né, Brás? Porque nós temos ali informações de Marte sendo inferior, Ramatiz dizendo que é superior. Eu li o livro de Ramatiz que fala da vida em Marte, né? Ele mostra ali uma condição, ele diz assim para nós, deixa eu lembrar, ele diz que tecnologicamente Marte é 500 anos mais desenvolvido e moralmente 1000 anos mais desenvolvido. Mas aí a gente pega, por exemplo, Maria João de Deus, a gente pega Kardec mencionando isso no Livro dos Espíritos, já mostra Marte numa condição inferior. Mas aí os espíritos vão dizer para nós, né, não se preocupa com Marte, se preocupa com a Terra, que é onde você vive, né? Então a gente fica assim ainda nesse campo de pesquisa e de especulação, né? Onde chegará o nosso corpo aqui, como ele será no futuro, né? Então é a mesma coisa também, né, Amarral? Nós vamos, porque a pergunta não é o nosso corpo, nosso, meu e o seu. Nós falamos do corpo da humanidade. No mundo material como o nosso, nós lembramos que os espíritos vão evoluindo e migrando para mundos superiores, e outros espíritos inferiores vão migrando para esse mundo para continuar aqui. Porque seria você perguntar assim, as carteiras daquela escola, ela vai se transformar com o passar do tempo? Talvez em termos de design, talvez em termos de material, mas a carteira continua sendo carteira. Porque os alunos que se formaram naquela escola foram para a faculdade. E outros alunos que vêm lá do ensino fundamental passam para essa escola. Então a escola continua ali presente. Ela vai modificando o seu currículo, ela vai modificando o seu mobiliário, a sua tecnologia, mas ela vai receber alunos que vão chegar, ela não deixa de existir. São os alunos que se movem, não a escola. A escola vai se modernizando, né? Então é dessa forma que a gente pensa. Seguindo em frente, vamos lá. Falávamos aqui então das bactérias, né, que se utilizam de energia química para viver através da oxidação de compostos minerais. Gradativamente,
Já vimos aqui também da respiração, né? No domínio vegetal, assimila os mecanismos mais íntimos da respiração. Então observem, né, que enquanto nós temos pulmões que fazem, né, toda a troca gasosa, que temos ali o nosso sistema circulatório que também trabalha nesse processo, né, de trocas e tudo mais, as plantas começam nessa troca gasosa também a ensaiar esses mecanismos iniciais mais íntimos da respiração. Então tudo tem um começo. A gente lembra que nada nasce do nada. Tudo é um processo de evolução. E ele coloca, né, absorvendo oxigênio e eliminando o gás carbônico pelos estômatos e pneumatódios, cutícula e lenticelas, né? Não importa para nós esses nomes muito técnicos, né? De modo a conduzir o oxigênio sobre as matérias orgânicas para a formação dos produtos de desassimilação e projeção de energia. E lentamente, em meio desprovido de matérias orgânicas, qual acontece com as nitrobactérias ou sulfobactérias, as ferrobactérias, etc. Aprende também a oxidar, respectivamente, amoníaco ou os nitritos, ácido sulfúrico, o óxido ferroso. Vejam então que esses seres, essas bactérias, que vivem num ambiente onde não tem matéria orgânica, ou seja, não tem matéria viva que elas podem consumir, elas acabam absorvendo os elementos que existem lá, como por exemplo, bactéria que absorve amoníaco, ou absorve nitrito, que é extremamente tóxico, ácido sulfúrico, que é corrosivo, óxido ferroso, que é completamente, né, dispensável em termos de alimentação para qualquer ser que depende de uma alimentação orgânica, né? Então nós vemos assim que até mesmo no ambiente onde nós estamos aqui, nós temos seres vivos. Falei para vocês, né, que nós encontramos extremófilos, né, que são bactérias, são micro-organismos que vivem em ambientes completamente hostis para a condição biológica que nós temos hoje. Então nós temos, né, aquelas aberturas vulcânicas no assoalho dos oceanos, e ali sai então, né, aquela água extremamente quente, sai também ali uma substância extremamente tóxica, né, à base de enxofre, por exemplo, no caso do ácido sulfúrico, e ali nós encontramos micro-organismos. Mas nenhum outro ser vivo consegue viver ali, a não ser essas extremófilas. Vivem dentro de rochas, vivem em ambientes que são ácidos, como nós vimos aqui, e ali existem. Flávio lembrou aqui, né, bactérias nitrificantes, né, nitrossomonas e nitrobactérias, né? Então a gente vê que a estrutura biológica que nós temos não é a mesma para todos os seres vivos. Cada ser vai se adaptando ao seu meio, passando por essa fase inicial de transformação. Dudu colocou, né, como os periquitos do Nordeste que se alimentam do mineral das paredes vermelhas, né? Então não só dali, né, mas eles retiram desse minério, vamos dizer assim, substâncias que são importantes para eles, assim como outros animais que nós encontramos que lambem argila. Eles sabem que precisam se alimentar de vegetais, ou são seres ali que trazem também a alimentação carnívora, mas eles vão buscar esses alimentos. Então ficam ali raspando rochas, lambendo argila, enfim, né, buscando ali fontes de alimentos. Como isso acontece? A gente vai dizer que isso acontece instintivamente. Mas aí a gente já sabe que existe, né, no programa desses seres, né, desses animais, a necessidade de buscar essas substâncias naquele local. E na verdade eles não vão naquele local buscar o alimento. Eles vivem ali, porque aqueles que não viveram foram desaparecendo. É exatamente a teoria de Darwin que fala da adaptação. Então não é que eles foram mais inteligentes que os outros. Eles viveram porque ali tinha fonte. E lugares que não tinham essa fonte, eles simplesmente desapareceram. E ele complementa: em semelhantes atividades infinitamente repetidas, a gente já falou sobre isso, né? Lá nos primeiros capítulos, essa repetição contínua desses diversos processos de reprodução,
de metabolismo e outros processos, né, que nós vivemos, ou que os seres orgânicos vivenciam, essa repetição, ela não apenas traz para nós esse condicionamento do princípio inteligente, mas também possibilita as eventuais modificações para mostrar esse processo de evolução. Então, em semelhantes atividades infinitamente repetidas, habilita-se ao ingresso no reino animal. Então, essas bactérias começam então a adentrar no reino animal, onde, em estágios evolutivos mais nobres, se matriculará na técnica da elaboração automática dos catalisadores químicos, com a faculdade de transubstanciar matérias orgânicas complexas em recursos assimiláveis. Então, esses catalisadores, eles aceleram esses processos de transformação de matéria. Nós vimos, né, que você pode aqui, só pegando aqui o texto que nós vimos anteriormente, né, foi colocado para nós aqui que nós temos então, nesses processos, nós temos aqui então reações de síntese e reações de degradação. Então são dois processos diferentes que mostram para nós ou a transformação de moléculas menores em maiores, como é o caso de aminoácidos virando proteínas, ou é o caso de glicogênio, que é uma grande cadeia carbônica, transformada em glicose, que é uma cadeia menor, para que ela possa ser absorvida. Porque, do contrário, elas não podem ser... É como se nós pegássemos uma manga, por exemplo. Vou falar da manga aqui, que me veio aqui em mente agora. Essa manga é muito grande para ela ser absorvida, para ser digerida. O que nós fazemos? Nós, então, mastigamos. Nós quebramos em pedaços e vamos mastigando. Quando falamos dentro desse ambiente de metabolismo, usando, né, uma analogia bastante pobre, né, mas semelhante a essa, é exatamente a jaca. Você não come a jaca inteira. Você precisa, então, quebrar ela em pedaços. A mesma coisa acontece no nosso intestino, esses processos. Então, esses catalisadores favorecem essas mudanças, esses processos de síntese de proteínas, né? Então, ele diz assim para nós também, com a faculdade de transubstanciar matérias orgânicas complexas em recursos assimiláveis, algo complicado para algo bastante simples. Milênios transcorrem para que, então, consiga adestrar-se nas diástases diversas, como sejam as proteases e as zímases, entre os fermentos hidrolisantes e decomponentes. Ou seja, são reações químicas que vão mostrando para nós aqui que demora muito tempo para isso acontecer. Então, um aparelho digestório, ele não fica pronto de uma hora para outra. Ele passa por esses diversos processos. Uma célula com suas organelas, nós já vimos isso, também não acontece, não surge de uma hora para outra. Elas passam por esses lentos processos de transformação. Então, é essa beleza, apesar dessa parte muito técnica que André Luiz vai mostrando para nós, é essa beleza da evolução da vida que ele mostra para nós nesse livro. Que, como o próprio nome nós vemos aqui, Evolução em Dois Mundos, mostra para nós a evolução na matéria e a evolução do princípio espiritual. Por isso, então, nos dois mundos existe uma conexão direta. Então, nenhum ser vivo aqui no nosso planeta vive simplesmente da matéria. Ele vive também desses elementos espirituais. Exatamente, Andréa. Então, reconhecermos isso é reconhecermos também exatamente a inteligência divina atuando no nosso desenvolvimento. E ele diz ainda, a crisálida de consciência, ou seja, né, essa crisálida, na verdade ali é o embrião da consciência, né? A crisálida de consciência inicia-se dessa forma na fabricação de protídeos, glúcides, lípides, que na verdade são proteínas, glicose e gordura, né, que são apenas nomes diferentes que são utilizados aqui. E outros meios de nutrição. Então, olha só, proteína, açúcares e gordura, além de outros meios de nutrição, aprendendo igualmente a emitir hormônios de crescimento
e vitaminas diversas no ciclo das plantas. Então observem, né, que com o passar do tempo, né, e na fabricação dessas substâncias, desses nutrientes, foi permitido começar então a liberação de hormônios de crescimento. E além, claro, né, de outras substâncias que favoreceram o desenvolvimento de uma estrutura maior, de uma estrutura muito mais sólida, para sustentar essas vidas mais complicadas ou vidas mais complexas. Não apenas tecidos e órgãos do corpo físico se esboçam nas formas rudimentares da natureza. Então, não apenas ali corpos, né, os organismos nós vemos nesse desenvolvimento, nesse processo, onde você tem ali desde uma monera de uma bactéria bem simples, unicelular, até outros seres pluricelulares e seres mais complexos. Então não vemos apenas tecidos e órgãos que vão surgindo, mas ele coloca para nós, mas também centros vitais do corpo espiritual, que, obedecendo aos impulsos da mente, se organizam em moldes seguros, com a capacidade de assimilar as partículas multifárias da vitalidade cósmica, oriundas das fontes vivas de força que alimentam o universo. Então mostra para nós que esses centros de força, que nós popularmente chamamos de chakras, que nós temos ali, né, os 7 principais chakras, e temos também outros centros secundários, temos ali as diversas ramificações que conectam esses centros vitais, eles também não surgiram do nada. Aí nós vamos pensar, se o ser humano tem esses chakras, os animais também têm chakras? Por uma dedução lógica, nós entendemos que sim. Você vai ter nos animais ali um centro coronário, um centro frontal, um cardíaco, um laríngeo, um gástrico, um esplênico, um genésico. E aí então nós vamos, da mesma forma que nós falamos sobre o princípio espiritual, nós descemos então ali do cavalo que deve ter que tem esses centros. A gente pode colocar isso não como uma suposição, mas a gente coloca isso como uma dedução. Nós pensamos, se um cavalo tem, o cão também tem? Provavelmente também tem os seus centros vitais. Eu estou colocando provavelmente de novo, mas já é para nós uma dedução. E se nós descermos então para o camundongo de novo? Ele tem esses centros vitais? E se nós descermos para o gafanhoto outra vez, o nosso querido gafanhoto mencionado? Ele também tem centros vitais? Percebam que nós vamos então descendo nos reinos inferiores para tentar entender a origem dessas estruturas, onde elas começam exatamente. E é isso que André Luiz coloca para nós aqui. Que nesse ciclo todo de desenvolvimento desses seres, se nós pensarmos assim, as plantas nós classificamos como seres vivos apenas dotadas de energia vital. Nós temos ali um princípio vital que é aquilo que dá vida. Muito bem, esse dar vida poderia ser ali o combustível desse carro. Mas a planta, como ela cresce, se desenvolve, se reproduz e morre, qual é o outro princípio que existe, esse princípio espiritual? Como é que nós poderíamos denominar e classificar esse princípio espiritual? Mais do que isso, esse princípio espiritual, conforme André Luiz coloca para nós aqui, também começa a apresentar esses centros vitais. E olha que interessante, se nós pudéssemos ver uma árvore, por exemplo, com o olhar espiritual, olharmos aquele princípio espiritual com o nosso olhar espiritual, o que nós veríamos exatamente em termos de centros de força? Nós podemos colocar, por exemplo, na região das raízes, existe um centro de força ali porque ela começa a se nutrir pelas raízes. Nós vemos ali no seu caule, vemos ali nas suas flores, lembrando que nas flores nós temos a reprodução das plantas. Se nós, seres humanos e os animais, têm um centro genésico que cuida da reprodução, as plantas nas flores, por exemplo, teriam também um centro de força no início do desenvolvimento?
É uma dedução que nós podemos ter. Então, lendo mais uma vez aqui para finalizar esse nosso estudo de hoje. Mais uma vez ele disse assim: não apenas tecidos e órgãos do corpo físico se esboçam nas formas rudimentares da natureza. Quando ele fala rudimentar, nós podemos pegar ali esses seres inferiores mesmo. Mas ele diz assim, além do corpo físico e tecidos, também os centros vitais do corpo espiritual, que, obedecendo aos impulsos da mente, essa mente no sentido de ser um princípio espiritual e de ter ali um centro de controle, que nós não podemos chamar simplesmente de mente, porque se nós compararmos a nossa mente com de seres inferiores, nós não poderíamos usar a mesma palavra. Mas certamente ali é uma fonte de impulsos para esse desenvolvimento. Então, obedecendo a esses impulsos da mente, que a gente lembra que essa fonte desses impulsos passou por um processo de condicionamento de milhares de anos. Para pensar sempre assim, se por acaso chega, por exemplo, ali uma flor é fecundada, você tem ali o órgão feminino que recebe ali o elemento masculino e você gera um novo ser, isso vai se repetindo. E aí então nós percebemos que essas estruturas vão se capacitando para essa reprodução, que é o que ele coloca para nós. Se organizam em moldes seguros, com a capacidade de assimilar as partículas multifárias da vitalidade cósmica, oriundas das fontes vivas de força que alimentam o universo. Se todos os seres vivos são sustentados por essa força vital que emana de Deus, que se encontra espalhada por todo o universo, essa força vital é assimilada de que forma? Exatamente por esses centros vitais. Então André Luiz já coloca para nós aqui, mostrando que em todos os seres vivos nós temos esses centros, cada vez mais desenvolvidos, quanto mais desenvolvidos são os princípios inteligentes, são os princípios espirituais. O Braço colocou, deixa eu ver aqui, o Hermes colocou em cima, né? Apenas pensar que o perispírito dos animais são idênticos ao do ser humano, né? Não são idênticos ao ser humano, né? Apenas pensar que o perispírito não são idênticos ao ser humano, daí dizer que não é correto dar passes em animais, né? Hermes, eis aí a questão, né? Esse também é um tema de debate, como a gente já conversou outras vezes também, que nós temos ali, né? O perispírito, ele tem o mesmo propósito, ele vai se desenvolvendo em características diferentes em termos de fluido, em termos de estrutura, em termos de centros vitais. Então também ali é um elemento a ser pesquisado intensamente por nós que somos estudantes, né? Nós aqui, estudantes encarnados no mundo todo, né? Porque nós mal estudamos o perispírito humano, mas certamente nós vemos ali essa mesma estrutura, embora com características diferentes, nesses seres inferiores. Muita coisa ainda para despertar a nossa curiosidade, né? O Braço colocou: nosso espírito fora do nosso corpo, podemos passear dentro de uma árvore, né? Já tive essa experiência, né? Bacana, Braço. O Dudu colocou, né? Se a gente vê pessoas que cuidam, conversam com as plantas e elas crescem lindas, quando tem aqueles seca-pimenteiras, né, que não tem essa vibração para vegetais que plantam, e elas não crescem ou morrem, né? Daí o princípio inteligente dos vegetais, que conseguem entender essas reações vibracionais, né? Dudu, são energias, né, que se encontram dispersas pelo universo, energias que são compartilhadas entre os seres. Algumas energias são assimiladas e outras são repelidas, né? Então, nós vemos ali também esse mundo das energias com suas qualidades. A quantidade de fluido doado ao animal é que faz diferença, né? E estudos, né, que precisam ser feitos sobre quantidade, sobre qualidade, então tudo isso para estudarmos, né? O Hermes colocou, baseia-se no livro dos médiuns, né? Pois é, mas uma única frase, né, Hermes, para você definir uma doutrina inteira é muito pouco. Essa frase precisaria virar um campo de estudos para poder ver como funciona, né? Porque, como eu já comentei com vocês, nós temos trabalhos
feitos com médiums em animais, cirurgias espirituais em animais, né? Como é que isso funciona? Né? Aqui em casa também, Dudu. Então tem um centro voltado para animais aqui perto de casa. Não conheço a sua estrutura, não conheço a sua base filosófica, não conheço ali quais foram as orientações que foram transmitidas, mas só o fato de existirem já é o suficiente para a gente poder levantar essa questão e começar a estudá-la, e não simplesmente fechar. Para dizer assim, então esse centro tem que fechar, porque existe uma frase naquele livro que diz que não pode. Mas se a instituição existe e ela funciona e ela tem resultados, então alguma coisa tem que ser analisada, né? O Brás colocou no livro Profecia Celestina, né, mostram os peruanos dando passe em hortaliças, né? Então, ainda tem muita coisa para ser estudada, né, nessa parte de energias, de passes, de troca de vibrações. Mas, enfim, ficamos por aqui, meus amigos. O nosso próximo tema de estudo vão ser, então, excitações químicas. Então, excitações químicas, importante isso, hein? Porque o organismo sendo excitado para essa quimiossíntese, essa produção de substâncias químicas no organismo. Isso é importante. A administração do metabolismo, deixa eu ver aqui, excitações químicas, a administração do metabolismo, a acumulação